Oi, meu povo, eu voltei. Hoje eu voltei aqui fora. Quis fazer aqui fora hoje porque tá super frio dentro de casa e eu tenho uma varandinha tão gostosa. João, bota aí a vista da minha varanda. É uma vista muito bonita e tá um solzinho, tá quentinho, tá uma delícia aqui fora. Então eu falei, acho que hoje eu vou bater um papo lá fora. Só que dessa vez vai ter que ser com playlist, viu, gente? Porque minha região aqui, a galera é animada. E tem alguém escutando música lá embaixo, mas como eu tô num lugar bem alto, acaba ecoando. Mas é isso, nós vamos bater um papo aqui mesmo e tomara que dê certo aí a questão do áudio, do visual. Espero que vocês estejam me enxergando bem. Vou até mudar um pouquinho pra cá, pra ver se eu apareço melhor. Gente, vocês reparam que eu não ligo muito pra cenário, né? Eu não sou essas menininhas que, não sei o que, atrás tem que ter um quadrinho, não. Onde eu me senti à vontade pra sentar e conversar e bater um papo com vocês é aonde eu vou fazer mesmo. Mas eu prometo que eu vou melhorar nessa questão aí, tá bom? Vamos com calma aí. Bom, pelo título do vídeo vocês já sabem qual é o assunto. É um vídeo bem difícil de fazer, uma questão bem complicada pra mim. Mas, mais uma vez, lembrando a vocês, sempre que eu puder lembrar vocês disso, eu vou lembrar, tá? Aqui eu não tô pra expor ninguém, aqui eu não tô pra julgar ou apontar dedo ou erros pra ninguém, qualquer assunto que seja, entendeu? Eu quero contar pra vocês a minha experiência e como foi pra mim tomar essa decisão, né? De me divorciar. Então vamos lá, que dê tudo certo. Tô fazendo sem roteiro, viu, gente? Como se eu estivesse conversando com uma amiga mesmo. A gente conversou um pouquinho nos vídeos anteriores sobre como é o processo da cirurgia bariátrica, da cirurgia reparadora. E a minha decisão em me divorciar, ela não teve a ver com nada disso, mas ela teve a ver com uma questão aí que veio depois das minhas cirurgias, né? Que foi a forma com que eu me sentia enquanto mulher, né? Eu tive um relacionamento aí de 12 anos, eu fui casada durante 12 anos, né? E desde muito novinha, acho que eu casei, eu tinha 20. E aí, gente, o que acontece? Quando eu casei, eu tava ali no início daquela transformação do meu corpo, de engordar muito, assim. Eu tava bem no início disso. E eu fui uma pessoa que eu fui criada ali com meu pai, com a minha mãe, né? Sempre ali do meu lado. E logo depois eu casei. Então eu sempre tive alguém, sabe? Eu nunca fui completamente sozinha, eu por mim mesma. E então é completamente natural, ainda mais eu depois de uns 2 anos de casamento aí, acima do peso, é completamente natural que a gente sinta uma dependência emocional muito grande. E foi o que aconteceu, e isso só foi crescendo e aumentando. E eu lembro aí nos 3 primeiros anos de casamento, os pensamentos que eu tinha sobre mim mesma, sabe? Poxa, eu não sou capaz. Às vezes eu vejo as mulheres aí tão fortes, tão independentes, tão correndo atrás das suas coisas, e hoje aqui eu me sinto dependente. E o pior não era eu pensar isso, o pior era eu achar que eu não era capaz, né? E não querer por medo. Isso foi muito triste, assim, isso bem no comecinho do casamento. O tempo foi passando, a vida acontecendo. Depois de 6 anos, meu filho nasceu, eu engordei muito. Eu cheguei aí na gestação, que foi, né, o peso maior, foi 110 quilos. Mas até então, acho que eu ganhei 10 quilos na minha gestação, eu nem me recordo mais. Mas eu já era bem gordona quando eu engravidei, né? E aí a dependência, ela só foi aumentando, né? Eu trabalhava, mas eu não tinha ali uma obrigação financeira, sabe? Muito grande que eu tive que arcar, assim. Tive depois de um tempo que a gente decidiu comprar um carro, enfim. Mas até então eu não tinha. Então, até um certo ponto do meu casamento, eu meio que entreguei a minha vida, assim. Eu meio que é isso, e tá tudo bem, e essa é a minha vida, e eu tô bem, tá confortável, tá bom, tá gostoso. Obviamente que existiu amor, obviamente que existiu
um carinho muito grande pelo outro, foi recíproco, sabe? Mas chegou um dado momento, em que eu fui despertando um pouco para a vida, e tudo começou quando eu decidi fazer a minha cirurgia bariátrica. Que eu tava viajando, né? Nem sei se eu contei essa história pra vocês, acho que eu contei com a Daiane, um vídeo aqui meu com a Daiane contando as nossas experiências sobre a cirurgia. E aí eu decidi fazer, eu fiz uma ligação, falei, eu tô pensando em fazer, o que você acha? Eu falei, né? E tal, não, super apoio, vai sim, corre atrás lá e a gente vê o que faz para você poder fazer a sua cirurgia. E aí, com tudo acontecendo, falei um pouquinho também da questão da vaidade para vocês no vídeo anterior, né? E aí, eu fiz a minha cirurgia, o tempo foi passando, eu fui emagrecendo, e aí algumas coisas dentro da gente, conforme a gente vai passando por processos, seja ele de emagrecimento, seja ele profissional, seja ele dentro de um relacionamento, seja ele numa amizade, não importa, sabe? De um objetivo muito grande que você tem pra sua vida, conforme você tá dentro do processo, sua cabeça ela vai funcionando, é natural, é óbvio, você vai pensando muito sobre o que você quer, sobre o que tá acontecendo na sua vida, e foi isso que aconteceu. Calma aí. Pronto. E foi isso que aconteceu. Eu passei a observar mais os detalhes e tal, e eu sempre fui uma pessoa meio sonhadora, assim, sabe? Eu sempre fui muito emoção, eu não sou muito razão, não. Eu costumo dizer que quando eu tenho a razão, eu faço questão de perder pela emoção, sabe? Eu deixo me levar muito pela emoção. E isso me prejudicou muito na minha vida, me prejudica até hoje, e acredito que vai me prejudicar mais, por mais que hoje a gente tenha noção disso, por mais que hoje a gente trabalhe para ter um equilíbrio, né, um controle maior sobre isso, existem coisas que fazem parte da nossa essência e isso não vai mudar. Então, ser mais emoção do que razão faz parte da minha essência, né? E eu já descobri onde está a raiz disso tudo na terapia, enfim. Mas, enfim, eu sou assim. E aí eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora e tal, eu sempre quis coisas assim que não eram impossíveis, mas não tava condizendo com a minha realidade, sabe? Só que eu sempre fui uma pessoa muito, eu quero, eu consigo, eu quero, eu consigo, eu vou fazer acontecer, mas eu nunca quis coisas muito, muito grandes, assim. Mas o pouco que eu quis, eu fui atrás e eu consegui. E eu superei. E a maioria das coisas que eu quis e consegui superar foi basicamente por medo, sabe? Então, quanto mais medo eu sentia, mais eu ia, sabe? Por um tempo o medo me travou e me parou e eu falava, não, é aqui que eu preciso estar, eu preciso ficar, porque Deus me livre, o que vai acontecer comigo? E aí depois de um tempo que eu fui observando dentro daquela situação, o que eu queria muito para minha vida e eu não estava tendo ali, o medo ele me motivou, e hoje o medo ele me motiva, sabe, a fazer as coisas. A partir do momento que o medo te trava, tá errado. Para, analisa. O medo ele precisa te motivar. É bom sentir medo. Oi, querido, tudo bem, meu amor? Tanta hora pra você passar, né? Vai passar agora? Tá bom, a gente espera. O medo, ele não pode te parar. Se ele te parar, tá errado. Para, analisa. O medo, ele precisa te motivar. Óbvio que o medo te mantém viva, né? É bom sentir medo, não é ruim. Mas dependendo da situação, se você não encarar, você vira refém. E eu tava refém de mim mesma. Eu me coloquei refém dentro daquela situação por um longo tempo. Chegou um momento em que eu queria sair daquela situação. Mas o que eu fiz para sair daquela situação? Eu falei assim, eu vou me separar? Não, óbvio que não. Não passava pela minha cabeça o divórcio. Eu acreditei pela postura dele, né, pela minha, apesar da gente se tratar de uma maneira não muito legal durante todos esses anos, mas eu sempre acreditei que o casamento fosse pra sempre e eu acreditei que fosse mesmo. Ele foi meu primeiro namorado. Eu namorei ele, eu tinha 13 anos, eu era muito novinha. A gente namorou aí uns 5, 6 meses, eu acho. Depois a gente ficou um período de 5 anos sem se ver, sem se falar, sabe?
E aí depois, quando eu completei 18 para 19 anos, foi onde a gente se reencontrou e aí foi onde a gente começou a história e tudo mais. E enfim, a minha vida inteira foi ali. E aí chegou um dado momento eu comecei a me sentir diferente, eu comecei a me sentir muito mais mulher, eu comecei a me sentir muito mais bonita. E aí eu queria coisas do sentido, eu queria um pouquinho mais de atenção do que eu sempre tive. Na minha cabeça, eu achava que as coisas, em relação a casal, tá, gente? Que eu não tinha, era por conta da minha aparência, porque ele não sentia atração por mim, porque ele não sentia tesão ou qualquer outra coisa por conta da minha aparência, sabe? Ele não era um tanto quanto muito carinhoso, muito meloso, assim, por conta da minha aparência, e isso foi mexendo comigo ao longo dos anos, né? E depois que tudo aconteceu, que eu emagreci, que eu tava me sentindo mais bonita, que eu tava cuidando um pouco mais de mim, esse comportamento ele continuou. E aí eu entendi que não era comigo, era o jeito dele, as pessoas têm um jeito de ser, né, delas, e a gente precisa entender e respeitar e tudo mais, mas eu não tava me atendendo mais, eu precisava de mais. E aí foi aonde eu, mesmo assim, eu ainda não pensei em me separar, assim. Eu passei ali 3 anos, acho que 3 anos, conversando, explicando, tentando fazer ele entender como eu tava me sentindo, né? Óbvio que houve diversas brigas, diversas discussões, houve momentos em que ele não me entendia, em que eu principalmente não entendia ele. E, gente, acho que não vai dar pra continuar a gravação. Mas, enfim, vamos lá. É óbvio que no meio disso tudo houve muitas brigas, muitas discussões. Ele se propôs algumas vezes e até a minha terapia, a gente até cogitou fazer terapia de casal com a ajuda da minha terapeuta, né? Claro que não poderia ser com ela especificamente, mas a gente cogitou algumas vezes fazer a terapia de casal para trazer ele um pouquinho mais para minha realidade, para aquilo que eu estava sentindo, para fazer com que ele entendesse as minhas necessidades, o que eu realmente precisava, para aí sim tomar a decisão de falar assim, olha, é muito para mim, não dá e tal, ou falar, não, beleza, é isso que você precisa, vamos lá e tal. Enfim, não deu tempo, as coisas foram acontecendo muito rápido e eu acho que o maior agravante, acho que não só pra mim, viu, gente, pra um monte de gente, foi a pandemia, né? As coisas que aconteceu na pandemia, tinha até um memezinho rolando na internet, acho que com 6 meses de pandemia, tinha um meme que falava assim, nessa pandemia, quem não se divorciou engravidou. E é mais ou menos por aí. Eu fiquei na lista dos divorciados. Mas aí o que aconteceu? No meio disso tudo, pouquinho antes da pandemia, uns meses antes da pandemia, já estava rolando aí o meu processo de fazer a minha cirurgia reparadora, né? Então tava tudo certo e tal, e vamos marcar para tal mês? Marcou para tal mês, é isso, que eu acho que eram 6 meses na frente ainda, porque eu ia conseguir conciliar com as minhas férias. E aí nós marcamos e aí 2, 3 meses antes entrou a pandemia. E aí ficou naquela incerteza de faz, não faz, vai fazer, não vai fazer, ainda as informações estavam desencontradas, tudo era muito novo, né? Até a mídia ainda estava meio pode, não pode, vai abrir, vai fechar. Enfim, o meu trabalho, ele passou a trabalhar home office, mas o meu trabalho exigia que fosse presencialmente. E como é até hoje, né? O mesmo lugar, o mesmo emprego. E aí foi isso que aconteceu, né? Por conta da pandemia, a empresa onde eu trabalho adiantou algumas férias, assim como deve ter acontecido na maioria das empresas. E aí eu liguei pro meu médico e falei assim, olha, adiantou as minhas férias e tudo mais, a gente tava querendo fazer na época das minhas férias, e aí? A gente consegue fazer, não consegue por causa da pandemia e tudo mais? E aí ele falou assim, olha, consegue sim, mas as regras agora mudaram, e foi me passando o que podia fazer.
E aí, na hora que eu fui conversar com ele sobre isso, ele, eu não acho muito legal, melhor você esperar um pouco, porque é tudo muito novo, e de repente se você me pega esse vírus e traz pra casa e não sei o quê, todo responsável, como ele sempre foi nessa questão social e tudo mais. Mas, cara, imagina, era um sonho que eu tava vivendo, e era tudo muito incerto, eu não sabia quando isso poderia acontecer, quando que eu poderia fazer essa cirurgia, sabe? Só que ao mesmo tempo, tudo foi se intensificando mais, né? Passávamos mais tempo junto, apesar de eu estar trabalhando fora, a gente ainda passava muito mais tempo junto. Então as diferenças elas iam aumentando, a incerteza do que estava acontecendo no momento trazia ansiedade, que trazia impaciência, e as coisas elas foram piorando natural. Quem é casado, quem já passou por divórcio, ou até quem não passou ainda, sabe o quanto é complicado essas questões conjugais aí. E aí, o que aconteceu? Eu falei, olha, eu não sei quando que eu vou conseguir fazer isso. Convênio liberou, hospital liberou, médico liberou, então eu vou correr o risco e eu vou fazer, porque é um sonho que eu quero muito grande e tá maior zoada, né, gente? Só um minuto. Voltei, vou tentar agora. Vamos lá. E aí, o que eu pensei? O hospital liberou, o convênio liberou, o médico liberou. O que eu vou fazer? Eu vou decidir fazer isso agora, porque tá tudo muito incerto, é um sonho que eu quero há algum tempo já, e se eu tenho oportunidade de fazer agora, é agora que eu vou fazer, sabe? E aí eu cheguei nele e falei assim, eu vou fazer agora, nananana, e expliquei pra ele toda a situação, ele, ok, entendo, mas não concordo. Eu falei, tudo bem, mas eu tô assumindo a responsabilidade e eu vou fazer. Tudo bem. Só que nesse ponto, a situação já tinha se agravado muito, né? Por conta dessas questões todas, elas se intensificaram durante esses meses, principalmente de pandemia. E aí eu fui fazer. Falei, não, tudo bem, eu vou pro hospital sozinha e tal, e faço sozinha e você só me busca lá. Porque, querendo ou não, gente, eu ia internar num dia e ir embora no outro. Era coisa assim, rápida. E também acho que só podia um acompanhante, ou nem podia depois que liberou, eu não lembro direito. E aí eu lembrei da minha amiga Daiane, que tava de férias. E eu falei, Daiane, tem até vlog aí do dia da cirurgia. E aí a Daiane foi comigo, fizemos, voltei pra casa. Expliquei pra vocês no vídeo também, depois de um tempo tive que voltar pro hospital. Nesse processo que eu tava no hospital foi onde tudo aconteceu. Era pra eu ficar no hospital acho que 2 dias tomando medicamento na veia, né? Porque eu tava ali com uma infecção bacteriana, 2 diazinho resolve, acabou que se estendeu por 14 dias. Só que, por conta de eu estar com essa bactériazinha e da gente não saber ao certo o que era, eu precisei ficar isolada e eu não podia ter acompanhante. E aí, meu povo, é onde acontecem as coisas, né? Eu fui criada numa família cristã e parte da minha família, ela segue uma doutrina de uma religião. Que essa religião a doutrina, a igreja, é a CCB. E eu fui criada ali dentro, eu conheço a palavra, não posso dizer assim para vocês como se eu fosse uma pessoa batizada e tal, mas eu sempre tive muita fé, porque eu cresci dentro ouvindo coisas, ouvindo testemunhos, assim, e vendo de perto muitas coisas, assim, que Deus faz. Só que Deus já estava me ouvindo fazia uns 3 anos já. Ele já estava ouvindo o meu coração, apesar de eu não me lembrar de dobrar o joelho, orar e pedir para quem acredita, tá, gente? Eu sei que existem pessoas que não acreditam e tudo bem também. Mas ele me ouvia, ele ouvia o meu coração e ouvia as minhas necessidades, ouvia o que eu realmente queria para mim e o que eu precisava. E esse processo, eu acredito que no decorrer de tudo isso, eu fui passando por processos para ter certeza, porque até então eu tava ali lutando, eu queria continuar, é o meu casamento, é a minha história, é a minha vida, entendeu? E aí eu passei por esse processo onde eu precisei passar 14 dias internada, e nesses 14 dias que eu passei internada, eu fiquei pelo menos aí uns 5, 6 sozinha, dentro do quarto, onde entrava uma enfermeira para dar as medicações e tudo mais.
e eu tinha pouquíssimo contato também com as pessoas. Só que foi um processo muito doloroso para mim, porque as minhas veias, elas já não estavam aguentando mais tomar medicação. Foi muito, muito, muito complicado. Chegou um momento que entrava 3 enfermeiras por vez no quarto, sabe? Um segurava o meu braço para o outro aplicar e a outra segurava a minha cabeça, assim, o resto do meu corpo para não me movimentar, porque eu chorava demais. Eu chorava feito uma criança, de se debater, de tanta dor que eu sentia. E o meu acesso, ele perdia. Eu tomava 4, 5 medicações por dia, assim, o meu acesso era perdido. Era uma medicação, perdia, tinha que furar de novo. Então foi um processo complicado esses 6 dias aí que eu passei no isolamento, ali só com contato mesmo com as enfermeiras de plantão. Então eu tive tempo para pensar, sabe, para orar, para falar com Deus. E aí eu fiz uma ligação para ver o meu filho, conversar um pouquinho com meu filho, e nessa ligação eu tive uma conversa ali onde eu ouvi uma frase que eu não vou repetir, não importa, não interessa, mas era a frase que eu precisava para tomar a decisão, para ter a coragem de verbalizar, porque eu acho que a decisão ela já estava tomada, né? E aí naquela frase, quando eu desliguei o telefone, era por volta de umas 2h40 da tarde, assim. Eu me lembro de ser umas 3 horas da manhã e eu ainda tá chorando desde o momento em que eu desliguei, assim, porque o primeiro choro, assim, foi de ir contra. Não é possível, não ouvi isso, não, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero, meu Deus, me ajuda, nananana. E já no final aí desse processo aí, era mais tudo bem, eu aceito, é isso, só esteja comigo porque eu não sei como vai ser pra mim. No dia seguinte, eu liguei para minha mãe, conversei com ela, expliquei o que estava acontecendo. Acho que a gente passou aí umas 4 ou 5 horas no telefone conversando e eu tinha tomado a minha decisão ali. Muita coisa aconteceu quando eu voltei para cá. Depois disso, a Daiane voltou para o hospital comigo, a gente ficou ali mais uns 6, 7, 8, 9, 10, 9. Ela ficou mais uma semana ali no hospital internada comigo, sabe? Depois eu fiquei sozinha de novo uns dias. E aí depois eu fui embora pra casa, ele foi me buscar em casa e tal, só que eu tava com a minha decisão já tomada, mas sem saber como fazer. Cheguei, sentei, conversei, tava tudo bem, só que os ânimos estavam muito exaltados. Por mais que eu tenha tomado a decisão, que eu tivesse tomado a decisão, não era ainda o que meu coração queria, mas eu vi que não tinha mais para onde eu ir. Ele aceitou e ao mesmo tempo que ele acertou, tudo bem, é isso, nananã, o corpo da gente fala, né? O gesto dizia outra coisa dele. E os ânimos se exaltaram muito. O meu divórcio foi um divórcio litigioso, foi uma situação muito, muito triste, foi onde houveram brigas, chegou a ter boletim de ocorrência, chegou a ter acusações extrajudiciais, então foi conturbado, foi difícil. No meio disso tinha uma criança, né, que sofreu bastante com tudo isso. Eu saí da minha casa, foi eu que saí, que passei por umas situações um tanto quanto complicadas aí, de não ter pra onde ir, porque minha família não é de São Paulo, minha família é do Paraná, tá todo mundo lá, e eu morava aqui, moro aqui até hoje, né. A princípio a decisão foi de ir embora pra lá, ficar perto dos meus familiares, e aí depois Deus é maravilhoso e sabe o que faz, a gente não sabe o que diz, né. E acabei que fiquei, e eu tô nessa nova vida aí, já vai fazer 1 ano e meio ou mais, eu nem me recordo, gente. Até 2022, 2023, vai fazer 2 anos agora, 1 ano e meio mais ou menos. E é isso. Foi mais ou menos assim que eu tomei a decisão. Como eu me senti? Eu me senti com muito medo. O sentimento de medo prevaleceu assim muito forte. Depois eu senti coragem e muita fé que eu iria conseguir, assim.
eu vou falar para vocês que o luto, porque existem as fases, né? Assim como existem a fase de quando a gente perde alguém, a fase quando a gente se divorcia não é muito diferente, né? Então, existiram as fases. Só que eu depois de tudo que aconteceu, eu consigo afirmar para vocês com toda certeza que toda aquela fase do luto pós-divórcio eu passei ainda dentro do meu casamento. Quando eu saí, né, de casa, eu sabia que era para nunca mais voltar, eu sabia que era para não me colocar mais naquela situação, eu sabia que não teria mais volta, e em relação a ele eu fiquei bem e fiquei aliviada. Eu não sofri por amor, porque já não existia mais amor ali, sabe? Do jeito que foi o divórcio, não existia amor, não existia respeito, não existia consideração, não existia mais nada, mais nada. A tristeza era de ver a situação e ter uma criança no meio, assim. Mas de resto, é uma decisão que eu não me arrependo de ter tomado, eu só me arrependo de como foi que aconteceu, sabe? As coisas. Então, hoje eu olho para trás, eu tenho muito orgulho de ter tido a coragem. Existem pessoas que não têm coragem, mesmo não sendo dependente como eu era emocionalmente, financeiramente principalmente. Então, olhar para trás e falar assim, caramba, olha o tamanho da coragem que eu tive, eu fiz acontecer, eu consegui sustentar essa decisão e hoje eu sou muito bem resolvida e muito bem feliz na decisão que eu tomei, né? E isso me faz muito bem, muito feliz, assim. A vida como é hoje, 1 ano depois, 1 ano e meio depois, é tranquila, a gente não tem problemas, assim, o que a gente conversa é muito relacionado à criança, ao meu filho, ao nosso filho, as decisões que a gente toma em conjunto. Hoje as questões estão muito bem divididas, o tempo que ele passa comigo é o tempo que ele passa com o pai, que graças a Deus mora perto, tem a disponibilidade de estar com ele todos os dias, eles se veem todos os dias, eles estão juntos todos os dias, praticamente, né? Assim como é comigo. Então tá tranquila, tá caminhando, ainda é tudo muito novo, 1 ano e meio é pouco tempo ainda, mas eu sinto que o meu filho tá acostumando já com isso. Eu e ele, a gente já... Acho que o que a gente tinha para conversar em relação aos dois foi conversado, o que tinha para resolver em relação à parte de divórcio em si já foi resolvido. Acho que o único assunto que a gente tem hoje mesmo é ouvir e tomara que continue assim, sabe? Porque tá bem, tá tranquilo. E é isso. Acho que é isso que eu vim falar pra vocês mesmo, como foi que eu tomei a decisão, como eu me senti. E se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem saber mais sobre alguma coisa, vocês perguntem aqui pra mim, tá bom? Eu falei de uma maneira bem resumida, né? E de uma maneira bem... Não acho que foi superficial não, sabe, gente? Óbvio que eu não entrei em detalhes, porque cada caso é um caso, nem precisa, nem tem a necessidade aqui. Eu acho que o que eu falei aqui, você pode aplicar muito bem aí na sua vida. Eu posso ter te ajudado de alguma maneira, né? Se você tiver alguma dúvida também e eu puder responder e ajudar também, pode deixar nos comentários. E é isso, agora a gente vai descobrindo as novas fases, as novas etapas da vida. E isso é muito, muito bom, saber que eu tive coragem, saber que eu tô sustentando uma decisão e eu tô feliz com isso. E ser a dona do nariz da gente é bom demais. Precisava falar isso. Enfim, galera, espero ter ajudado vocês. Eu espero realmente, do fundo do coração, aí ter aberto a mente, a cabeça e ajudado de alguma forma, tá bom? Um beijo. Consegui gravar no solzinho gostoso. Será que eu consigo mostrar agora pra vocês minha vista? Vou tentar, tá bom, gente? Vou tentar. Como é que vira essa câmera? Brasil. O que eu faço? Se eu segurar aqui, acontece o quê?
maravilhosa. Eu vou fazer assim mesmo, tá bom? Peraí. Eu vou fazer assim mesmo. Olha que vista mais deliciosa. Deu pra ver? Eu não tô enxergando vocês mais. Tcharam! É isso, turma. Olha que sol bonito. Aqui. Olha na cara da gente. Tudo bem que eu não enxergo vocês. Mas é isso. Espero ter ajudado vocês de alguma maneira. Tá bom? Um beijo, um cheiro. Fiquem com Deus e a gente vai se vendo por aí.